Então, galera, olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês me respondam, essa é a primeira coisa mais importante. Quem sabe definir o que é dom ou o que é talentos? Coloque aí nos comentários que essa é a primeira pergunta que eu preciso definir aqui com vocês, que eu preciso saber se vocês sabem exatamente o que é isso. Por quê? Cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa acha que dom ou talento é uma coisa, cada pessoa tem uma definição sobre isso. Então a primeira coisa que eu quero saber, coloque aqui nos comentários o que é dom ou o que é talento para cada um de vocês. Só para a gente já começar definindo o que é isso e vocês já conseguir ter um norte, porque se não souber o que é isso, já fica complicado da gente entender todo o resto. Então quero ter uma noção do que vocês sabem sobre dons e talentos. Essa é a primeira coisa que eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários, que eu já vou estar definindo exatamente o que é isso. Vamos nessa que eu vou já falar para vocês aqui qual é a definição. Vou estar lendo aqui, ó, peguei essa definição que eu achei bem legal e tem uma explicação aqui muito bacana também. Olha só o que fala essa definição, ó. A palavra dom vem do latim que significa dono, quer dizer dádiva, presente. É a capacidade que algumas pessoas têm para o desempenho de determinada tarefa de forma fácil e natural, mas que para a maioria das pessoas apresenta certo grau de dificuldade. Então aqui a gente já pode entender na definição do que é dom, galera, que nada mais é do que uma facilidade que normalmente as pessoas já nascem. É uma facilidade, eu sempre falo sobre isso, ou que já nasce com isso, é um dom natural, é uma facilidade natural, que a pessoa não precisa de muito esforço para conseguir ter ela. É isso que explica o fato de algumas crianças desenhar tão bem ou ainda terem exímia habilidade em tocar determinados instrumentos musicais, ou praticar determinados esportes, ou ainda realizar certas atividades intelectuais. Então aqui já está definindo para vocês que dom são aquelas crianças que têm facilidade já natural, já nasce desenhando super bem, ou consegue ter uma facilidade para poder aprender a tocar um instrumento e tudo mais. Isso tem a ver com a questão do dom, galera. Como exemplo de pessoas nascidas com grandes dons, pode citar, por exemplo, pessoas que têm muito dom, que nasceram já com um dom muito alto, muito legal, que é o Mozart, Beethoven, Leonardo da Vinci, o Pelé, que jogava futebol, que todo mundo conhece, dentre outros. É como se essas pessoas tivessem nascidos com essas capacidades e de fato nasceram mesmo, tá falando aqui. Então são pessoas que já nascem com um talento natural, isso a gente chama de dom, galera, quando já tem uma facilidade a mais. Agora, no entanto, a maioria de nós não nasce com um dom supremo, que são essas pessoas, que é um dom tipo fora do comum. O que não significa que não possamos fazer qualquer coisa que queiramos. Para isso, temos que desenvolver talentos. Então agora vai ser a diferença entre dons e talentos. Dons é quem nasce com essa facilidade. Então por isso que eu sempre falo para vocês que eu não acredito muito em dom. Então já vou começar aqui já desmistificando essa questão e falando da minha crença. Eu não acredito em dom. Inclusive eu não tenho dom, mas isso não me limitou de aprender a tocar bem o instrumento. Então para quem fica esperando ter um certo dom, ter uma certa facilidade, galera, se vocês forem esperar vocês ter isso, a maioria de nós vai se frustrar porque é muito difícil quem tem dom e são raríssimas as pessoas que têm. Isso também não impede da gente mesmo não tendo dom ter uma facilidade. Mas o talento, isso todo mundo tem. Ó. O talento se parece muito com o dom em essência. Então, se você tem um talento que todo mundo tem e pode desenvolver, vocês já vão saber que pode se tornar um dom. Sua origem é que é diferente. Com o dom se nasce, você já nasce com ele, já o talento aprende. O talento é uma tendência ou gosto especial que pode ser desenvolvido. Então, até a questão do gosto, nem todo mundo nasce com gosto sobre algo, mas conforme você vai desenvolvendo, você vai gostando mais daquilo. Por exemplo, eu não nasci gostando de música. Quem desenvolveu isso em mim foi a minha mãe. Por quê? Minha mãe começou desde novo, quando eu era criança, mostrar alguns instrumentos para mim, começou a me ensinar. Eu no começo nem gostava muito de música, ela colocava eu para tocar violão, para mim estudar. Eu não queria estudar, foi depois de um tempo que eu fui desenvolvendo isso, que foi o meu talento, eu fui desenvolvendo cada vez mais isso. E aqui um exemplo bem legal, ó. O jogador Pelé nasceu com dom para ser jogador de futebol. No entanto, qualquer pessoa pode ter
talento para ser um grande esportista e gravar o seu nome no Hall da Fama. Então isso quer dizer que qualquer pessoa também pode não nascer com um dom, assim como o Pelé já tem. Você pode nascer apenas com vontade de se desenvolver em algo e conseguir tornar isso um talento tão especial e se tornar também uma pessoa tão incrível quanto uma pessoa que tem dom, ou talvez até mais. Então, mesmo você não nascendo com dom, você pode ter o seu talento desenvolvido a ponto de se tornar um dom ou ele ser maior do que uma pessoa que tem dom. Qual que é a diferença entre dom e talento? Como eu disse aqui, dom é a pessoa que nasce com uma certa facilidade em algum assunto, e talento é quando você desenvolve. Você não nasceu com essa facilidade, mas você estuda tanto a ponto de conseguir desenvolver e se tornar uma pessoa incrível também em determinada área. Então, essa é a diferença entre dom e talento. A maioria de nós, galera, não nasceu com dom. Então, por isso que eu sempre falo, algumas pessoas chegam para mim e falam: ah, irmão, eu não vou aprender a tocar violão, ou eu não vou aprender a tocar teclado porque eu não tenho dom para isso. Dom quase ninguém tem, galera. Quase ninguém nasce com uma certa facilidade em alguma área. Mas isso não impede, se você gosta e quer realmente se tornar um músico incrível, de você desenvolver o seu talento e se tornar um músico incrível também. Então, é muito importante vocês focar em algo, tentar estudar ao máximo para vocês se tornarem músicos incríveis. Então nunca espere vocês terem dom para poder aprender a tocar algum instrumento, beleza? Então aqui já definimos o que é dom e o que é talento, galera. Então agora vai ficar mais fácil para a gente estar continuando aqui a nossa aula, e eu trouxe várias dicas aqui muito legal para vocês entenderem. Olha só, a primeira coisa aqui que eu coloquei, ó, desculpas por não evoluir. A desculpa que eu mais ouço das pessoas é sempre essa, galera. O que eu mais escuto é sobre isso. As pessoas falando o quê? Falando que não tem dom. Então, se você não consegue evoluir, não coloque a culpa no dom, porque dom quase ninguém tem, e todo mundo que você vê se desenvolvendo, tocando super bem, não tem dom. Ela só tem um talento que ela está desenvolvendo e evoluindo cada vez mais. Então, toda vez que vocês pensarem: ah, não tenho dom, eu também não tenho e nem por isso me atrapalhou de aprender. Outra coisa também que muita gente fala, inclusive no intensivão do teclado gospel, eu vi alguns comentários, eu ainda falei pra gente, eu falei: nossa, eu tenho que gravar uma live, fazer uma aula falando sobre isso. O que eu sempre vejo o pessoal usando como muleta, colocando Deus como sendo a desculpa para ela não aprender. O que as pessoas fazem e sempre falam para mim, que eu sempre ouço: ah, eu vou orar a Deus, irmão, para mim conseguir aprender. A gente fez uma campanha, galera, fez umas perguntas, uma enquete, para perguntar para as pessoas o que não poderia faltar no intensivão do teclado gospel, o que não poderia faltar dentro de uma aula para vocês evoluir e aprender. E um dos comentários que eu vi lá, eu achei até engraçado. Tava escrito lá: o que não pode faltar, uma pessoa respondeu, é uma oração antes de começar a aula para Deus capacitar a nossa mente para a gente conseguir aprender. Galera, eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Vocês vão entender agora por que eu não acredito nisso, que vocês têm que ficar orando, jejuando para poder aprender alguma coisa. Depois eu vou ler alguns versículos que já falam sobre isso e também vou mostrar algumas pessoas que não são cristãs e são grandes pessoas, personagens, tipo do nosso tempo ou de outros tempos. Por exemplo, se a gente for pensar nisso, na questão de que a gente precisa orar, precisa jejuar para poder aprender alguma coisa, se fosse assim, as pessoas que não são evangélicas, não são católicas ou não são cristãs, elas não seriam capazes de aprender e se tornar grandes pessoas. Vou dar um exemplo disso. O Pelé, ele é uma pessoa evangélica ou cristã, melhor dizendo? Creio que não. E isso atrapalhou ele de ser o maior jogador de todos os tempos? Não. Outro exemplo, Beethoven, Bach, essas pessoas eram cristãs? A maioria delas não. E isso impediu delas se tornarem grandes pessoas, grandes personalidades? Não. E foi porque elas oraram a Deus ou acreditavam em Deus que elas se tornaram pessoas grandiosas? Ou gênios, grandes gênios que a gente teve no em outros tempos. Por exemplo, como que chama lá, Geice, o que foi mais inteligente de todos? Lá que foi considerado um dos mais... Oi?
Aqui, ó, o Thomas Edison, por exemplo, que inventou a lâmpada, ele não era cristão. Vou dar outro exemplo, Albert Einstein, eu vou estar falando sobre a história de todos eles depois também, só para vocês terem uma ideia. Todos eles não eram cristãos, galera, e nem por isso eles não foram grandiosos e nem por isso eles não conseguiram desenvolver na área deles. Inclusive, eles foram um dos maiores do tempo deles, gênios que conseguiram criar várias coisas do nada. E nem por isso eles precisaram orar, jejuar para conseguir se desenvolver. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, que se vocês ficarem usando como desculpa, eu vou orar a Deus e Deus vai me capacitar, espiritualizando tudo, vai ser um problema. Por quê? O tempo que você está orando, jejuando, pedindo para Deus, você tem que pegar seu instrumento e estudar para você conseguir desenvolver. Porque Deus já venceu todas as coisas na cruz, Deus já deu a capacidade para vocês, Deus já deu a ferramenta na mão de vocês, é só ir fazer. Inclusive, eu vou estar falando já sobre a questão dos talentos para vocês, que é a passagem que tem na Bíblia sobre a questão de desenvolver os talentos, que cada pessoa tinha uma quantidade de talentos e foram desenvolvendo, que é a parábola. E é bem legal vocês entenderem isso, porque muita gente fica, eu não sou capaz porque eu não tenho dom. Quase ninguém tem dom. Então agora vocês já viram que sim, é possível aprender mesmo sem ter dom. Segunda coisa, muita gente fica falando, eu preciso orar mais para Deus me capacitar. Não, você precisa estudar mais, porque é isso que vai te tornar um grande músico. A gente precisa orar para outras coisas. Agora, você tentar terceirizar e colocar tipo assim, eu não aprendi porque eu orei pouco. Eu não aprendi. Não, você não aprendeu porque não estudou, não se dedicou o suficiente do que deveria, tá bom? Então é importante vocês entenderem isso, galera, para vocês saberem que todo mundo é capaz, porque se a gente pensar por essa ótica, quem não é evangélico não deveria aprender nada, não deveria ser grandes músicos. E a gente vê que existem grandes músicos que não são cristãos. E por que eles aprendem sem orar, sem jejuar? Porque eles estão estudando. Então, isso não cola, essa questão de vocês falarem, eu preciso orar mais, eu não estou aprendendo porque eu estou orando pouco. Não, você não está aprendendo porque está estudando pouco ou está se esforçando bem pouco. Então, isso é muito importante vocês entenderem para poder ter uma evolução legal, tá bom, galera? Então, olha só, deixa eu só falar aqui, sobre a questão da parábola, sobre a parábola dos talentos. Algumas pessoas, como eu disse aqui, sempre tem essa questão da desculpa. Sempre fala, eu não vou conseguir aprender. Por que você não vai conseguir aprender? Ninguém tem incapacidade de aprender. Qualquer coisa que todo mundo quer aprender, é possível sim aprender, desde que treine e se desenvolva. Agora, você ficar terceirizando a culpa e colocando toda a culpa em Deus, falando que você orou pouco, vai ser um problema. Então, tem que estudar. E ainda na Bíblia fala uma coisa, na parábola, que é a questão dos talentos, que quem tem uma quantidade de talentos e desenvolve mais, consegue crescer. E quem enterra esse talento e fica terceirizando a culpa, se vitimizando, eu não sou capaz, o que Deus faz? Deus tira dela e dá para quem tem mais talento ainda. E por que quem tem mais talentos, isso não serve apenas na música? Vou dar exemplos até na questão financeira. Por que algumas pessoas, por exemplo, têm muita grana e outras não? Normalmente, já fala na Bíblia, fala nessa questão da parábola. Deus tira de quem não tem e dá para quem tem, dá até mais para quem tem. Por que Deus faz isso? Porque normalmente quem produz muito tem grandes resultados e quem produz pouco não tem resultado nenhum. Então, olha só, eu vou ler aqui a parábola para vocês verem que não é minha palavra. Eu estou lendo na Bíblia aqui, Isso aqui é a passagem da Bíblia, da parábola, para vocês entenderem. Olha só, em Mateus 25, 14 ao 30, fala, olha só, aqui eu estou lendo na versão internacional. E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Olha só, ele saiu e deixou todos os bens com esses servos dele. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um de acordo com sua capacidade. Então Deus não dá, ou aqui na parábola diz, que não dá tipo assim, um talento que você não possa desenvolver, porque ele deu conforme a sua capacidade, conforme a capacidade de cada pessoa. Aí fala, em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então o que ele fez? O mais esperto aqui,
Ele pegou o talento dele, ele recebeu 5, pegou, ele já saiu imediatamente. Ele foi o primeiro a sair e já conseguiu aplicar eles, que seria a mesma coisa que na música que eu falo para vocês. Aprendeu algo? Aplica, já desenvolve, já consegue evoluir e aprender mais. Aí fala aqui, aplicou-os e ganhou mais 5. Então ele já conseguiu o mesmo tanto, ele conseguiu dobrar a quantidade de talentos que ele recebeu. Então ele conseguiu progredir. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, olha só. Tanto o que tinha 5 dobrou, e quanto o que tinha 2 também dobrou. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Olha só que coisa interessante, galera. Traz isso para a nossa realidade da música. Ah, eu quero aprender, beleza. Você aprendeu algo. O que você está fazendo com o que você está aprendendo? Você está enterrando ele ou você está desenvolvendo ele e tentando desenvolver e aprender cada vez mais coisas para tocar no reino de Deus? Qual das duas possibilidades você está fazendo? Por quê? O que tinha 5 talentos, ele conseguiu desenvolver mais 5 imediatamente. O que tinha 2 também conseguiu imediatamente dobrar a quantidade de talentos dele. Agora o que tinha 1, o que ele fez? Se vitimizou. Não, catei, enterrei, guardei lá. O que normalmente as pessoas fazem. Já tem um talento, que é a vontade de querer aprender, sabe um pouquinho, mas sempre está se vitimizando. Ah, eu não sou capaz de aprender. Ah, eu não nasci com dom. E quem disse que precisa ter dom para tocar? Se precisasse ter dom, eu não tocaria nada, galera. Então, aí tá um exemplo para vocês entenderem que precisa sim desenvolver tudo que vocês sabem. E quando eu falo desenvolver, é suar a camisa, é você se dedicar em algo. Porque achar que só você parado assistindo as lives, por exemplo, que eu faço aqui, isso vai te tornar músico incrível, não vai. Você precisa treinar, você precisa praticar, precisa fazer curso, precisa fazer aula, mas normalmente as pessoas não querem ter esforços e só quer o resultado, e aí não vem. Tá bom? Então deixa eu continuar aqui, que isso aqui é Bíblia, não é eu que estou falando. Olha só, agora no versículo 19 está falando: depois de muito tempo o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Então o senhor voltou para querer saber sobre os talentos que foi dado para eles e saber o que eles fizeram. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. Então, ninguém tinha nada. Olha só, começou 3 servos, os 3 não tinham nada. E aí chegou o senhor deles e deu 5 para um, 2 para outro e deu 1 para outro. Então ele devolveu 5 talentos para o senhor dele, que foi confiado a ele, e ficou com mais 5. Então isso quer dizer que ele já ficou com 5 talentos. Quem não tinha nenhum ficou já com 5. O que tinha 2 talentos foi a mesma coisa. Ele entregou 2 para o senhor e ficou com 2, porque ele ganhou 4, ele ganhou mais 2, então ele ficou com 2. Agora olha só, o senhor respondeu: muito bem, servo e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Legal, o Senhor foi e elogiou ele. Agora, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. Então ele dobrou. Aí o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Beleza, agora no 24 aqui, Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem servo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que lhe pertence. Olha só que coisa engraçada e que coisa interessante, galera. O que tinha 1 talento, o que ele fez? Ele simplesmente pegou o talento dele e enterrou porque ele queria entregar exatamente o que ele recebeu. Isso quer dizer, isso prova que Deus, ele não quer apenas o que ele te deu. Ah, mas o que Deus me deu? Vou falar sobre a música. Se você já despertou no seu coração a vontade de aprender a tocar, esse já é o talento, já é a semente que Deus plantou no seu coração. Só ter vontade e você passar a sua vida inteira só com essa vontade, essa sensação. Ah, um dia eu vou aprender. Ah, eu acho que eu vou conseguir aprender. Ah, eu acho que um dia, e ficar só sonhando nesse eu acho, isso quer dizer que você já enterrou seu talento. Enquanto você não desenvolver ele, enquanto você não tomar uma atitude para tentar desenvolver mais ainda ele, você está com ele enterrado. Deus não quer que você só fica nessa questão. Ah,
eu um dia vou aprender, ou Deus colocou esse desejo no meu coração, eu vou ter vontade de aprender e talvez um dia eu aprenda. Vai passar a sua vida inteira e talvez você não vai ter desenvolvido nada. E quando Deus pedir conta para você sobre esse talento, sobre esse dom, ou sobre essa vontade de você aprender e você não desenvolveu, não fez nada com ele, isso quer dizer que você enterrou seu talento. Deus quer que você pegue a sua música, a sua vontade de aprender e desenvolva e se torne um músico incrível. E não apenas incrível, mas que você aprende a tocar, aprenda a cantar, que você usa esse talento para você expandir, granjear ainda mais, para você conseguir usar seu talento de tocar ou de cantar, ou as duas coisas juntas, para você ganhar mais alma para o reino dele. Ele quer que você pegue esse talento para você ajudar a obra de Deus, para ter músicos com excelência, que é o que eu sempre falo aqui, sempre prego para vocês, e por isso que eu faço todo esse sacrifício todos os dias de estar ao meio-dia aqui, trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, trazendo aulas para vocês, toda segunda e sexta-feira trazendo aulas novas para vocês. Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho todo esse esforço? Ah, é porque ele é muito generoso? Não, galera, porque eu sei que Deus colocou esse talento no meu coração, essa vontade de aprender, e eu desenvolvi ela como talentos. Mas eu sei que eu tenho que desenvolver ainda mais. Qual que é a forma de eu desenvolver? Eu aprendi a tocar, não apenas aprendi, mas eu estou disseminando e ensinando mais pessoas a aprender a tocar para o reino de Deus. Então eu sei que isso é uma missão e é muito maior do que eu, porque se eu pegar esse talento e só desenvolver e aprender a tocar para mim e não ensinar, não passar para frente, eu não estou granjeando. Então cada pessoa que eu consigo chegar, que são vocês, e conseguir ensinar vocês a aprender a tocar, eu sei que eu estou conseguindo granjear ainda mais meu talento, eu estou conseguindo aumentar os meus talentos, porque vocês estão aprendendo. Então não adianta vocês pegar isso tudo, essa aula, toda essa explicação e enterrar o seu talento e não desenvolver. E achar que você, eu sei tocar 2 hinos em casa, mas você já toca na igreja, por exemplo. Se você não toca, você não está granjeando isso, você está enterrando o seu talento. E isso Deus vai cobrar, como diz na palavra. E Deus às vezes até tira de você, como fala ali, Deus tira da pessoa que tem pouco e coloca no que tem muito. E normalmente as pessoas reclamam e falam: nossa, eu tinha um talento, um desejo, não consegui aprender. E aí você vê um irmão que ele canta, ele prega, ele jejuma, ele consegue ganhar almas, ele vira, sei lá, obreiro na casa de Deus, e você fala: nossa, como que esse irmão consegue fazer tanta coisa e eu não consegui fazer nada? É porque Deus tira de quem não granjeia e dá para quem já tem mais talento. Seu celular? Então isso é muito importante, galera, para vocês entenderem por quê. Isso acontece, não sou eu que estou falando, aqui fala. E olha só aqui, ó, no 26 o que que fala? O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Olha só, Deus fala isso. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Então, se Deus colocou um talento na sua vida, ele não quer, mesmo se ele não colocou esse desejo no seu coração. Ah, mas Deus não me deu talento, Deus não me despertou. Aqui fala que ele colhe onde ele não plantou. Então você tem que, por si só, dar para Deus mais do que ele está pedindo. Não é o que ele está pedindo, porque Deus colhe, aqui está falando, o Senhor colhe, ele quer tudo com juros. Olha só o que fala no 28 aqui que eu acabei de falar. Ó. Tirem o... cadê? Em cima aqui, ó. Ele fala: servo mau e negligente. Ó. Você sabia que eu colho onde eu não plantei e junto onde não semeei. Então ele quer o que ele não apenas o que ele confiou a você, ele quer mais, ele quer que você desenvolva mais, entregue para ele, não apenas o que ele colocou no seu coração. Porque se você começa a evoluir, por exemplo, na música, você já vai querer começar a ministrar na igreja, você já está granjeando o talento que Deus confiou em você. Você vai começar cada vez mais a evoluir e vai entregar para Deus o quê? Mais do que ele pediu para você. E aqui no 28 fala, ó, tirem o talento dele e entreguem ao quem tem 10. Então ele pegou da pessoa que tinha apenas 1 e deu para a pessoa que já tinha muito mais talento. Por que que ele deu para outra pessoa que tinha mais talento e tirou do que tinha 1? É porque ele é mau? Não, porque o que tinha 10, ele já estava granjeando muito mais. Ele já tinha chegado no 10º talento dele e ele começa a receber cada vez mais dons, mais talentos, porque ele sempre está granjeando, sempre está crescendo. Aí fala: pois a quem tem mais será dado, quem tem mais sempre vai ganhar mais.
e terá a grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso é legal para vocês entenderem, galera, o quê? Que Deus não precisa da gente e Deus não precisa de nada. Por quê? Sempre tem pessoas que não vão fazer a obra dele com excelência, mas também sempre terá pessoas que vai fazer com excelência. E o que acontece aqui? Como diz na palavra aqui, galera. Olha só, quem tem muito sempre recebe mais. Quem tem pouco sempre recebe menos. E o que eu sempre vejo, as pessoas que não granjeiam sempre faz o quê? Reclamam. Sempre falar que eu não tenho talento para isso. Eu chego e converso, irmão, mas você toca. Eu já tentei aprender quando era criança, ou eu já tentei aprender várias vezes, mas eu achei muito difícil. Por que acha que é difícil? É porque não tentou desenvolver, nunca fez nada, nenhum esforço para poder aprender. Sempre esperou cair do céu e você simplesmente, agora eu aprendi. Nunca teve esforço. E às vezes olham para mim e falam, nossa, irmão, que talento maravilhoso, que dom lindo que Deus te deu. Se eu não tivesse desenvolvido o meu talento, eu não teria aprendido. Então as pessoas colocam sempre desmerecendo, como se fosse algo fácil. Você toca tão bem teclado, você toca tão bem violão. Se eu não tivesse estudado com mais de 10 professores a minha vida inteira, se eu não tivesse feito faculdade de música, se eu não tivesse feito especialização em São Paulo, se eu não tivesse investido tempo, se eu não tivesse investido dinheiro, se eu não tivesse investido muita coisa, galera, eu não teria aprendido o que eu aprendi hoje. Aí quando o pessoal vê o resultado, fala, nossa, para você é muito fácil. Para mim não foi fácil. Se eu não tivesse desenvolvido esse talento, o que Deus teria feito? Retirado de mim e dado para outro. Mas eu peguei isso, como eu sabia que Deus precisa dessa obra bem feita, como Deus despertou no meu coração essa vontade de aprender, eu resolvi fazer bem feito. Eu resolvi dar um jeito de aprender de qualquer forma que fosse, fazendo aula, pagando, tendo que viajar, tendo que ficar um dia longe da minha esposa, tendo que sofrer, sacrificar tempo, tendo que sacrificar muitas coisas, mas eu sabia que isso era a coisa mais importante, que eu precisava evoluir e expandir. E como que eu consegui evoluir e expandir? Fazendo isso, galera, eu só consegui evoluir correndo atrás e desenvolvendo o meu talento. Então, se você já tem um talento, se Deus já despertou essa vontade de aprender no seu coração, só falta você dar um jeito de aprender. Mas como que eu dou um jeito de aprender? É muito difícil. Não é muito difícil. Você só precisa tentar estudar um pouco. Mas um pouco quanto? O suficiente para você evoluir. Mas, vou perguntar aqui, coloquem aqui nos comentários. Quem já na vida, olha só, sejam sinceros, galera. Quem aqui na vida já fez aula com algum professor? Não tô falando de internet assim, tipo, eu assisto seus vídeos, professor, então isso conta? Não. Eu quero saber quem já pagou uma aula de um professor, quem já comprou um curso online, quem já foi até uma escola de música para poder estudar, quem já teve esse esforço e já fez esse sacrifício. Coloquem nos comentários para mim ter uma ideia. E quem nunca fez, coloquem também. Por que eu tô falando isso? Como eu disse para vocês, eu tenho extrema dificuldade de aprender algo. Principalmente para aprender algo na música, eu tenho muita dificuldade. Mas eu sempre precisei fazer aula, porque meus professores, eles já sabiam, então eles me passavam a informação já pronta. Mas a maioria das pessoas que tem dificuldade, às vezes, eu vou aprender sozinho e não tenta desenvolver. Qual é o problema disso? Se você não tem alguém te auxiliando, fica difícil de poder aprender. Então eu só consegui evoluir dessa forma, tendo um professor, senão eu não conseguiria evoluir. Por isso que eu já estudei com mais de 10 professores, porque eu precisava evoluir e eu sabia que isso era importante. Aqui, bastante pessoas está falando, a Gley está falando a Gley é uma aluna nossa, a Miski está falando Solange, eu fiz com 2 professores, a Mara Oliveira. Muito sério isso aí, é muito sério mesmo, Mara. Inclusive, essa aula eu fiquei pensando muito se eu ia trazer ela aqui. Eu falei, será que eu trago? Eu tava preparando ela, eu falei, nossa, é bem complicado. Tava pesquisando na Bíblia, pesquisei em vários lugares, falei, será que eu trago essa aula? Eu falei, não, é muito importante isso, porque é muito sério. Muita gente acha que música ou qualquer coisa na obra de Deus tem que ser feito de qualquer jeito, mas normalmente no trabalho a gente leva a sério. Mas na igreja, que é o principal, que é a coisa mais séria do mundo, a gente leva de qualquer jeito. Então, por isso que eu resolvi trazer essa live aqui para vocês. A Mara falou, tocou profundamente
Eu 2 vezes o Incrível Mundo da Sofia, é muito bom, galera. É muito legal ver várias pessoas que já fizeram aula com professores, porque isso é muito importante vocês fazerem. Muita gente chega e fala pra mim, que eu acho também engraçado, algumas pessoas chegam pra mim e falam, na minha igreja tem um irmão que aprendeu, ele é uma benção, ele toca muito bem e ele nunca fez aula de música. Ou outras pessoas, eu tenho alguns amigos que gabam e batem no peito e sempre falam a mesma coisa. Eu sou autodidata, eu aprendi sozinho. E acha isso bonito, galera. Se você tá fazendo para Deus, para pensar, eu toco, sei lá, 5 anos. E eu aprendi sozinho, eu já sei um pouco. Imagina se esses 5 anos você tivesse estudado com um professor. Você tocaria pelo menos 10 vezes mais. Então quem se gaba e acha que é bonito ter aprendido sozinho, saiba que se você tivesse estudado, você saberia 10 vezes mais. Porque tendo um mentor, um professor, ele vai encurtar o caminho, a sua dificuldade muito e você vai conseguir aprender muito mais rápido. Então todo mundo que acha que tocar sozinho, que estudar sozinho é uma vantagem, não é. Por quê? Se você tivesse com um professor, com um mentor, você tocaria muito mais do que você toca hoje. Então, normalmente as pessoas não querem ter esforço nenhum, não quer, tentar se desenvolver. E quer que Deus chegue e entregue de bandeja. Ó, seu dom, seu talento, você vai aprender a tocar sem ter esforço nenhum. Inclusive, muita gente às vezes até tem dom, tem facilidade para algo, mas pelo fato de não desenvolver, acaba não evoluindo e não aprendendo. Por isso que é muito importante desenvolver o talento de vocês. Agora olha só, para quem acha que é a questão que eu tinha falado para vocês no começo, para quem acha que é apenas só quem ora, só quem jejuma aprende, ou só quem é cristão se torna pessoas ótimas em alguma coisa, agora eu vou provar para vocês que eu disse no começo que precisava, que todo mundo precisa o quê? Para evoluir, precisa estudar e não ficar terceirizando a sua responsabilidade para Deus. Muita gente chega e fala, igual no canal que eu falei para vocês quando a gente fez a enquete. Muita gente ficou falando, antes de começar a aula, precisa orar para Deus capacitar a minha mente. Precisa jejuar para Deus capacitar a minha mente. Não, não precisa disso. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu falo isso. Se fosse dessa forma, quem não é cristão não aprenderia, não seriam músicos e pessoas incríveis. E se você acha que é difícil para você, algumas pessoas desistem no meio do caminho, eu vou dar o exemplo aqui de curtas histórias de várias personalidades, que algumas nem são cristãs, mas que são pessoas incríveis e que não desistiram e conseguiram se tornar pessoas referências no mercado, em todos os lugares. Olha só, vou dar um exemplo aqui, contar uma historinha bem curta aqui, primeiro do Thomas Edison. Para quem não sabe quem é Thomas Edison, é o cara simplesmente que criou a luz. Então olha só, como que o cara é fantástico. Ele, eu creio que não era cristão e nem por isso deixou de ser gênio. E se ele tivesse desistido, ele não teria chegado no resultado que ele chegou. Então olha só, Thomas Edison, um inventor conhecido por seus muitos fracassos, ele foi fracassado demais, falhou várias vezes, bem antes de ser conhecido por seus sucessos. Thomas Edison foi considerado muito burro para aprender qualquer coisa, de acordo com uma de seus primeiros professores. O professor dele mesmo disse que ele era muito burro e tinha muita dificuldade de aprender algo. No entanto, todo mundo conhece o nome do homem responsável pela invenção da lâmpada, galera. Mesmo que ele tenha feito 1001 tentativas antes de acertar. Sua perseverança com essa invenção incorpora claramente a sua afirmação. Eu não falei 10.000 vezes, ele disse. Eu fui bem sucedido, pois encontrei 10.000 maneiras que não funcionam. Então ele errou 10.000 vezes, falhou antes de conseguir descobrir a lâmpada, galera. E ele não pegou isso como algo complicado, como algo ruim. Ele diz que ele usa essas 10.000 vezes que ele errou como uma forma de descobrir como não fazer a lâmpada funcionar. Então aqui está um exemplo de um cara que é genial e ele é gênio fora do padrão, mas ele era considerado pelo professor dele como burro. Então, se você também tem essa mesma percepção, mas todo mundo fala na minha igreja que eu não tenho capacidade, todo mundo desmerece, fala que eu sou muito ruim, que eu não nasci com jeito para isso, ninguém nasceu com jeito. É raro as exceções das pessoas que nasceram com um dom supremo. A maioria das pessoas só nasce com um desejo de aprender, que nada mais é do que o talento, e você ainda precisa desenvolver ele. E o cara se tornou uma pessoa genial.
E se ele tivesse desistido no meio do caminho, será que ele descobriria que ele era genial a ponto disso? Talvez você é uma pessoa genial também para tocar, mas você só vai descobrir se você continuar tentando e se você se desafiar para tentar fazer isso, se você se mexer e fazer algo para aprender. Se você não fizer nada, aí é impossível de conseguir. O Walt Disney também, que é o dono da Disney, que é super criativo, que criou o Mickey, a Minnie e todo o resto dos personagens que vocês assistem, que vocês vê também da Disney. Olha só, até o chefe maior do maior império de animação do mundo teve uma fase difícil. Em 1919, ele foi demitido do jornal Kansas City Star porque faltava imaginação e ele não tinha boas ideias, de acordo com o seu editor. Olha só que legal. O Walt Disney, que é um dos caras mais criativos, que mais teve imaginação para criar o Mickey, Pateta, toda a galera que vocês vê lá da Disney, ele trabalhava num jornal onde ele foi demitido por não ter ideias. E como que um cara que não tem ideia, ele cria a maior rede de criação, que é a Disney, que tem vários desenhos animados, tem um dos maiores parques do mundo, que foi só com a criatividade de imaginação dele de criar todos aqueles personagens. E ele chegou a ser demitido. Então aí você vê que é uma pessoa que todo mundo não acreditava nele, a maioria das pessoas não acreditava, e ele provou que sim, ele tinha essa capacidade. Mas se você ouve outras pessoas que te desmerecem, que falam que você não vai ser ninguém, que você não vai ser capaz de aprender, se você acreditar, obviamente, você não vai conseguir chegar no resultado que você quer. Agora, se você continuar persistindo, eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir se desenvolver. Vou ler só mais um aqui, tem vários, mas eu vou correr aqui, ó. Albert Einstein, que foi considerado um dos maiores gênios de todos os tempos. Einstein teve um início tardio e ele foi um dos grandes gênios. Olha só, teve um início tardio. Não falava até os 4 anos, que normalmente hoje em dia crianças já estão falando com 2 anos, com 1 ano já está começando a falar algumas palavras. Ele começou a falar só com 4 anos e aprendeu a ler aos 7 anos. Aí você para pensar, nossa, um gênio deveria ter começado a falar com 6 meses. Deveria já estar lendo desde cedo, com 4 anos já está sabendo ler um pouco, e vocês veem aqui que ele começou super tarde. Estes desafios não impediu de ganhar o Prêmio Nobel de Física para a descoberta do efeito fotoelétrico e por desenvolver a teoria da relatividade, que ele desenvolveu, sem dúvida, o pessoal da Escola Politécnica de... Nossa, tá dando reflexo. De Zurique lamenta ter rejeitado inicialmente o homem cujo nome é sinônimo de gênio. Então ele foi até rejeitado por essa escola também, como se ele fosse uma pessoa incapaz e fosse uma criança atrasada, na verdade, sendo que ele estava além do seu tempo e era um grande gênio. Então aí tá para vocês uma explicação de que para aprender qualquer coisa, a primeira coisa, não precisa ser cristão, porque a maioria dos nomes que eu li aqui, eles não eram. Então, se você espiritualiza tudo, se você é cristão no geral, católico ou evangélico, e acha que você precisa orar mais, jejuar mais para você aprender, aqui está um exemplo que não, você não precisa fazer isso, você precisa estudar. Porque muita gente terceiriza e fala, Deus vai me capacitar. Se você não sentar no seu escritório, no seu sofá, pegar seu instrumento e ficar treinando, você não vai aprender. Você pode orar e jejuar o resto da sua vida, você não vai aprender. Então não terceirize a responsabilidade para Deus. Por quê? Deus já te deu a capacidade e já despertou em você a vontade de aprender. Agora só precisa você desenvolver isso. Então esse é o primeiro passo. Segunda coisa, não ouvir o que as pessoas falam. Mas o irmão lá da igreja falou que eu não sou capaz, falou mal de mim, disse que eu não consigo aprender. Galera, ali já tá os exemplos de várias pessoas geniais que foram também rejeitadas, que muita gente falou mal deles e nem por isso eles deixaram de se tornar incríveis pessoas e gênios do tempo deles. Tá bom? Então agora aqui, só para vocês entenderem, agora na questão da Bíblia, eu falei aqui primeiro sobre Bíblia, sobre os talentos, depois eu mostrei aqui exemplos de pessoas não evangélicas, não cristãs, que também são geniais e aprenderam e estão acima do seu tempo. E aqui na igreja também fala, olha só, da importância de vocês fazerem todo o trabalho cristão
com excelência. Olha só aqui que fala em 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então aqui na Bíblia já está falando que a gente já é mais do que vencedor. Então precisa de mais o que para você se tornar um músico incrível? De mais nada, porque já fala. Olha só, 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tedes vencido, porque maior é o que está em vós do que os que está no mundo. Então aqui já está falando que maior é o que está em nós e você já venceu. Então o que mais você precisa para vencer? Não precisa de mais nada. Deus já está falando aqui que você já venceu. Então se você não acatar essa palavra e ficar sempre se vitimizando, não tem o que Deus fazer. Só resta uma coisa. Se você não desenvolve seu talento, Deus tira de você e dá para uma pessoa que tem muito mais talentos, porque essa pessoa é mais merecedora. 1 João 5:5. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê Jesus é o Filho de Deus. Então todos nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então é a gente que vence o mundo. Aqui, ó, o último que eu vou ler aqui, ó, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, se você quer fazer tudo com excelência para Deus, se você estiver pensando em fazer coisas de excelência, fazer as coisas puras, é para Deus, então Deus vai te abençoar para você conseguir ter o melhor resultado possível. Então, aqui tá alguns exemplos para vocês entenderem, galera, da importância de vocês estarem sempre levando as coisas de Deus a sério, principalmente na música. Eu tô falando aqui por conta do intensivão do teclado gospel, que já tá acontecendo. Eu sempre tô me esforçando para trazer o melhor para vocês, porque eu sei que tem que ser feito com excelência. Meu trabalho, eu sempre fiz com excelência. Só para vocês, para quem é novo aqui, tem muita gente que é nova, só para vocês terem uma ideia. Algumas pessoas chegam e falam: esse irmão, ele tá com segundas intenções, ele ensina isso aqui, mas ele tá querendo alguma coisa em troca. Galera, eu tenho meus cursos online que eu sempre ofereço para vocês, a gente não deixa ele aberto sempre, porque eu sempre foco no ensinamento dos conteúdos, mas só para vocês terem uma ideia, para quem é novo aqui, a gente não tinha essa tecnologia, não tinha esse microfone no começo, não tinha essas câmeras, a gente tem um arsenal de equipamentos aqui, que custa mais do que meu apartamento, para vocês terem uma ideia. Se eu estivesse pensando na questão, ele tá fazendo com segundas intenções, ele quer ganhar dinheiro, ele quer vender curso. Se eu não estivesse tentando fazer a obra de Deus com excelência, que é a nossa missão de sempre estar fazendo o melhor para Deus, eu não estaria nem fazendo esse trabalho. Só para vocês terem uma ideia, eu dou aula aqui na minha cidade, eu toco com algumas bandas aqui da minha cidade, eu tenho o meu trabalho, já eu vou estar dando aula 2 horas, eu tenho que estar na escola onde eu trabalho dando aula, e eu estou mudando completamente a minha vida para mim conseguir focar mais nas pessoas que são evangélicas e católicas, as pessoas que são cristãs. Eu estou diminuindo o número de aulas que eu tenho para me focar só em vocês. Se eu parar para pensar na questão financeira e de rentabilidade, eu não estaria fazendo isso. Eu estaria dando aula para os meus alunos, que eu ganho muito mais dinheiro com isso. E só para vocês terem uma ideia, como que eu sempre pego tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, que eu estou pregando aqui para vocês, falando sobre fazer com excelência, igual eu acabei de ler alguns versículos aqui, tentar fazer o melhor para Deus. Eu sei que o meu dom é ensinar, e eu sei que o meu talento e tudo que Deus me deu, eu estou desenvolvendo, ensinando vocês a se tornarem músicos melhores para tocar no reino de Deus. Só para vocês terem uma ideia, eu não gosto nem de ficar falando muito sobre isso, mas eu vou falar só para vocês terem uma ideia. Olha só, os cursos que a gente vende não paga metade do que eu tenho aqui de equipamento. Só para vocês terem uma ideia, a gente todo intensivão adquire algumas coisas novas, tipo alguns produtos novos para a gente estar entregando o melhor para vocês, de áudio, imagem. A gente comprou muita coisa nesse ano, só para vocês terem uma ideia. O quanto a gente investiu, eu já investi mais do que meu apartamento só de equipamentos. A gente investiu mais de 100 mil reais só em equipamentos nesses últimos tempos. Na verdade, nesses últimos tempos, não, só nesse ano a gente já investiu isso. Então, se eu parar para pensar, ele está fazendo isso para vender curso. Se eu parar para pensar, por que eu investiria
tanta grana em equipamentos para entregar a melhor imagem para vocês, para entregar o melhor áudio para vocês, o melhor conteúdo para vocês, com tantos computadores, equipamentos que são super caros que a gente investiu. Esse dinheiro não saiu nem de cursos que eu vendo. Por que eu fiz todo esse sacrifício e por que eu investi todo esse dinheiro? Porque eu sei que eu tenho que fazer a obra de Deus com excelência. É isso que eu falo para vocês e algumas pessoas não entendem. Então quando eu falo, ó, quando eu pego qualquer coisa para fazer para Deus, eu sei que meu talento, eu não tenho dom porque eu tenho dificuldade, mas eu sei que eu tenho um talento na música. Se meu talento é na música e eu tenho que fazer isso com excelência, qual área que eu fui? Eu poderia tocar, eu já toquei na igreja, que eu desenvolvi meu talento. Eu já toquei na igreja, já dei aula e eu estou desenvolvendo meu talento. Sempre estudei, mas eu sei que uma missão e uma forma de eu granjear ainda mais esse meu talento é eu passar ele adiante para quem? Para vocês. Então eu sempre estou aqui toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira ao meio-dia, dando aula para vocês gratuito aqui, ó, igual essa live aqui. Sendo que eu paguei por conta da minha aula, investi dinheiro, mais de 100 mil reais em equipamentos. Por que eu tô fazendo isso? Muita gente deve estar se perguntando, nossa, esse irmão, ele é bobo, por que ele acorda cedo, por que ele grava tanto vídeo, fica o dia inteiro produzindo essas coisas, chega à noite tem live de novo, tem um intensivão, por que ele faz tudo isso, investe um dinheiro tão alto, uma quantia tão alta em equipamentos, por que ele gasta tanto tempo se ele podia estar com a família dele tranquilo em casa, ele poderia não ter investido em outra coisa, poderia ter comprado o carro dos meus sonhos, com que eu investi aqui em equipamentos, ou poderia ter trocado meu apartamento, por exemplo, que é super pequeno. Por que ele faz todo esse esforço? Por que ele faz tudo isso? É porque ele é bonzinho? Não, porque eu sei que eu tenho uma missão e eu sei que Deus vai me cobrar. E eu sei que isso é uma missão que Deus colocou na minha vida de ajudar a obra de Deus da melhor forma possível. Então tudo que eu entro para fazer, eu faço com excelência e tento dar o meu melhor. E é isso que eu tô tentando passar para vocês, porque todo mundo que quer fazer a obra de Deus com excelência e quer fazer para Deus tem que fazer o melhor. Não adianta entrar para fazer meia boca. Ah, eu vou fazer a obra de Deus, mas quando dá para mim ir para a igreja eu vou. Ah, quando dá para mim estudar eu estudo. Aí eu passo algum conteúdo aqui, aí sempre o pessoal fala, ah, mas eu não tenho oportunidade. O que eu mais ouço é isso. Ah, eu não tenho dinheiro para me comprar o curso do professor Kia, porque o curso dele sei lá, eu não tenho essa condição. Toda vez eu sempre vejo pessoas falando, ah, eu até queria comprar, mas eu não tenho condição. Galera, será que não tem mesmo? Ou será que você sempre está evitando e sempre ficando só no seu conforto? Se eu fosse pensar dessa forma, vocês acham que eu teria comprado todos esses equipamentos? Eu comprei todos eles pela fé. Eu falei, eu tenho uma missão, eu quero entregar o melhor, e toda vez a gente conversava, eu e a Geice aqui sobre isso. Acabava o intensivão, ia ter um outro, eu falava, nossa, a gente precisa comprar um computador melhor. Aí eu tava pegando emprestado nos primeiros intensivões, porque a gente não tinha computador nenhum. Compramos o primeiro computador. Falei, a gente precisa. Gastamos o dinheiro que a gente não tinha. Depois passou 3 meses, 2 meses depois, a gente, tem que comprar mais equipamento. Não tinha o dinheiro, mas eu falei, a gente tem que fazer com excelência. Vou fazer mal feito? Vou fazer de um jeito que ninguém entende? Se é para fazer a obra de Deus, que seja feita bem feito. Se não for para fazer bem feito, eu deixo que Deus pegue esse meu talento e entregue para outra pessoa, que outra pessoa vai fazer com excelência. Fazer meia boca, aí é melhor não fazer. Então eu sempre peguei para fazer com excelência. Na igreja onde eu tocava, por que eu aprendi a tocar violão, teclado, baixo? Ah, ele aprendeu porque... Não é porque eu sou esperto, não. É porque eu vi a obra de Deus sofrendo. Eu via que muita gente não fazia com excelência. Então eu tocava guitarra. Chegava na igreja, não tinha tecladista. O tecladista faltava ou tocava mal. Aí eu falei, não, tá faltando tecladista, eu tenho que aprender a tocar teclado. Fui, estudei teclado, aprendi a fazer com excelência. Ah, aprendeu a tocar. Aí faltava baixista na igreja. Precisava, ou o baixista era muito ruim quando ia tocar, fazia pouco caso, eu falei, não, tem que aprender a tocar baixo para me ajudar na igreja. E assim eu fui desenvolvendo, porque eu sempre tentei fazer o melhor para Deus. Não é que eu sou melhor do que ninguém, não, mas eu sempre se dediquei e sempre tentei ser o melhor. Por quê? Pro meu ego? Não, para mim ajudar a obra de Deus. Uma última coisa só para vocês entenderem e eu ler as perguntas de vocês. Uma última coisa também. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu não sabia nada. Eu rapidamente fui estudando, fazendo aulas, evoluí e as pessoas que já tocavam há muito tempo, 1, 2 anos depois eu já tocava melhor do que elas e elas eram pessoas, músicos, que já tocavam há muitos anos na igreja. E eu com 1, 2 anos de música estudando, eu passei elas. É porque eu estudei muito, porque era muito esperto? Não, é porque essas pessoas pararam no tempo e nunca mais sentaram a aprender nada para a obra de Deus e achavam que já era o suficiente tocar na igreja.
E o que que acontece, galera? Eu fui desenvolvendo e me tornei o líder dos músicos. Aí você para pra pensar, nossa, mas ele começou a tocar há 2 anos e tem tanto irmão aqui que já tem 10 anos, que toca 20 anos, e ele se tornou o líder da banda porque eu me dediquei. Então, se você está estacionado há muito tempo na sua igreja ou no seu instrumento e não evolui, saiba que você não está fazendo nada para desenvolver o seu talento. E você corre grandes riscos e grandes chances de Deus tirar esse talento de você e dar para uma pessoa que está desenvolvendo. E aí, normalmente, as pessoas falam o quê? Nossa, eu vejo tal irmão, ele canta, ele prega, ele toca, ele evangeliza, ele é presbítero, é pastor, ele tá fazendo um monte de coisa. E aí começa a criticar. Esse irmão, ele tá querendo se aparecer. Não, na verdade, ele tá desenvolvendo tantos talentos diferentes que ele tá conseguindo evoluir. Deus tá tirando de quem não tem, de quem não desenvolve talentos e tá dando para ele porque ele tá sempre desenvolvendo. Então por isso que eu todo dia que eu acordo eu tento ser uma pessoa melhor em tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o meu melhor, nunca meia boca. Por quê? Eu sei que são talentos que Deus tá me dando para mim desenvolver. E se eu desenvolver cada vez mais eles, melhor eu vou ficando em outras coisas. Só para vocês entenderem, eu sempre fui muito ruim para falar em comunicação. Até inclusive eu desafio todos vocês depois a assistir os primeiros vídeos do YouTube. Tenta arrastar lá para os primeiros vídeos do YouTube. Vocês vão ver eu falando, eu lendo assim, ó. Eu tinha dificuldade de orar na igreja, galera. Eu tinha dificuldade de ler um versículo na igreja. Era incrível, era um negócio que eu sempre fui muito ruim. Na faculdade, quando eu fiz faculdade de música, inclusive tô com a camisa de lá, eu não conseguia apresentar trabalhos. Quando eu fui apresentar meu TCC, eu gaguejei mais do que tudo. Eu sempre tive dificuldade em falar, sempre. E eu sempre acreditava que eu não tinha o dom, igual muita gente acredita que não tem o dom para poder aprender alguma coisa. Eu achava que eu não tinha o dom da palavra. E eu sempre vi os pregadores, como meu pai sempre foi diácono, líder dos jovens, então sempre tinha pregadores em casa que vinha pregar nos congressos. Eu conversava com eles, eu achava tão bonito eles falando, e eles falavam de uma forma tão natural. E eu falava, nossa, eu acho que eu nunca vou conseguir falar, eu não tenho esse dom. E eu comecei a desenvolver, falar, gravar vídeo, fazer as lives aqui. Hoje em dia eu me considero uma pessoa, um comunicador. Eu tenho uma certa facilidade e eu percebo isso. Só que se vocês analisar os últimos vídeos, os primeiros vídeos que eu gravei, vocês vão ver eu gaguejando, eu falando travado, sério, nem piscava na tela, e eu tinha uma certa dificuldade gigantesca. Por que que hoje em dia eu consegui desenvolver? Eu acredito que Deus pegou o dom de outra pessoa, assim como fala na parábola, e pegou o talento da fala, da comunicação e me deu. Porque hoje em dia eu desenvolvi essa parte da fala e para mim é bem mais tranquilo. Hoje em dia eu posso dar uma palestra, posso apresentar qualquer coisa, tipo TCC, algum trabalho. Eu não tenho dificuldade mais. Por quê? Eu desenvolvi isso. Se eu tivesse parado, não tivesse treinando, será que eu teria desenvolvido? Não, eu estaria do mesmo jeito. Então isso tudo a gente desenvolve em qualquer área. E para desenvolver só precisa vocês estarem treinando e dando o melhor de vocês, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir desenvolver.